O importante é você ir no cerne da questão. É você ir lá na raiz, buscar o motivo principal pelo qual nasce a sua ansiedade. E isso você só consegue fazendo uma conexão espiritual superior. Você só consegue acessando a sua história de alma para você poder descobrir isso, para você trabalhar isso. Porque muitas vezes a nossa ansiedade, veja que eu falei, a nossa ansiedade é medo do futuro, medo do desconhecido, medo daquilo que talvez possa acontecer. Isso é ansiedade. Se você tem ansiedade por uma questão do presente, me explique. Porque não existe. A ansiedade está sempre relacionada com o futuro. Eu estou olhando para o meu futuro, eu não vislumbro nada, e eu tenho medo do que pode acontecer. Eu fico ansioso porque eu estou com esse medo. Isso é ansiedade, tá? Mas por que eu tenho tanto medo do meu futuro? É porque talvez lá no meu passado eu passei por uma situação que eu perdi o controle. Eu passei por uma situação que me fez mal. Eu passei por uma situação que eu não previ o futuro, que eu não previ um futuro provável. Então eu tenho tanto medo. E como eu vou descobrir isso? Eu vou descobrir voltando para trás, olhando para trás, voltando não, olhando para trás. Eu vou descobrir olhando para a minha história de alma, a jornada da minha alma, por onde eu passei que me trouxe essa ansiedade. E aí eu descubro a causa raiz. Uma questão que eu tinha, agora falando da minha experiência pessoal com a caixa, uma questão que eu tinha com relação à ansiedade, com relação ao medo do futuro. Eu descobri que na minha ancestralidade, veja bem, na minha ancestralidade, os meus ancestrais, não eu propriamente dito, mas os meus ancestrais, eles fugiram de guerras. De guerras que eu fiquei lutando. Eles fugiram de guerras. Então eu, quando chegava um determinado momento na minha vida, eu precisava mudar alguma coisa. Por conta daquela fuga deles que eu fiquei. Eu fiquei lutando, mas eu precisava mudar. Então, eu sempre precisava mudar. Era um ciclo, né, de mais ou menos 5, 7 anos. Eu precisava sempre mudar. Sempre mudar. Sempre mudar. Seja mudar de trabalho, seja mudar de cidade, seja mudar de apartamento, seja mudar, fazer alguma mudança na minha vida. Eu sempre precisava fazer isso. Eu não conseguia entender por quê. Porque também, por outro lado, eu não conseguia me estabelecer em lugar nenhum. Olha meu chakra base aí bagunçado. Eu não conseguia me estabelecer em nada, não conseguia criar vínculo em nada. Porque a cada de tempo em tempo eu precisava mudar. Eu precisava mudar. E aí eu fui investigar. Como que eu fiz isso? Uma caixa. Eu entrei no meu caixa e eu fui entender esse ciclo todo de mudança, de fuga, de guerra dos meus ancestrais que eu fiquei lutando na guerra. Eu fui entender tudo isso e isso era o que fazia com que eu perdesse a minha base de tempos em tempos, porque eles saíram, eu fiquei, então de tempos em tempos eu precisava mudar. Eu não conseguia estabelecer uma base. Então veja como é importante isso. Quando eu passei a reconhecer isso, não é que eu deixei de ter esse instinto de mudar de tempo em tempo. Não é isso. Mas eu comecei a ser consciente de identificar, de olhar para mim e dizer, por que eu estou querendo mudar agora? Vamos ver o que está acontecendo aqui. E aí ficou claro, eu consegui quebrar ciclos aqui, porque eu parei de mudar, porque eu entendi que isso aqui realmente é algo que está alinhado com o meu propósito, então não tem razão de eu mudar. Isso é aquele padrão que eu estava vivendo.
Então eu posso quebrar ele, eu não vou mudar, eu vou seguir. E aí com isso, com o tempo eu fui entendendo. E isso foi que foi acontecendo, foi me ajudando a amenizar essa situação de ansiedade que eu vivia de tempos em tempos. Hoje eu já não tenho mais essa ansiedade. Então entenda como é importante e como é poderoso você identificar a causa raiz. Entenda como é interessante quando você tira a sujeira debaixo do tapete, você olha para ela e você consegue varrer ela. Entenda como isso é importante para a sua vida, se você quer viver bem. Então, por isso que eu trouxe hoje, né, que a gente consiga olhar, né, ter esse olhar holístico para a nossa ansiedade, ou para a ansiedade dos nossos clientes, se a gente é terapeuta de alguém. Hoje eu consigo olhar com empatia uma pessoa ansiosa, para entender, porque ela está, se ela veio até mim, é porque ela está querendo buscar essa causa raiz. Então eu vou trabalhar como terapeuta dela, ajudando ela a identificar essa causa raiz. E aí, como a gente vai descobrir qual é a causa raiz? A primeira forma, né, que eu sempre defendo porque eu acho que é a forma mais fácil, mais direta e com menos interferência é o acesso aos registros acásticos, seja você fazendo o seu acesso ou outra pessoa acessando os seus registros ou você acessando o registro de outra pessoa. Porque quando você faz o acesso ao Akasha, você vai direto naquela história. Você vai direto naquela alma olhar, seja sua ou seja de outra pessoa. Você vai direto lá olhar. E os registros têm uma proteção que você não consegue. Na verdade, não é que você não consegue, não é recomendado que você olhe a história de alma de outras pessoas que você não tem autorização. Então você vai focar lá na sua causa raiz. Você tem outras formas de fazer isso. Apometria, regressão, hipnose. Por exemplo, são os exemplos que você pode usar também para fazer. Só que aí você já está mais suscetível a interferências externas. Porque você vai ter o que a gente chama de mapa da pessoa que está te conduzindo, ou o seu próprio mapa interferindo. Você não está entrando lá naquela situação para ver o que aconteceu. Você está, talvez, voltando, mas aí você vai estar condicionado a quem estiver te guiando na jornada. Então, pode ser aqui que você tenha, né, interferência. Por isso que eu sempre digo, né, que os registros é a forma mais prática, direta e sem interferência de você conseguir encontrar a causa raiz, né? Tem outros, por exemplo, né, a radiônica diz que encontra a causa raiz, só que vai depender da energia também de quem está aplicando. Se quem está aplicando a radiônica para você não está bem energeticamente, a raiz dele talvez vai se mesclar com a sua. Não é a sua raiz direta. É diferente de quando você vai numa caixa que eu vou lá na história da sua alma. Eu vou na história da minha alma. Você vai na história da sua alma buscar a resposta. É direto. Entendeu? Essa é a diferença. E aí, gente, quando você entende, né, quando você vai para a causa raiz da sua ansiedade, que você entende, seja ela por uma questão de alma, de karma, de dharma, de reencarnação, né, e você consegue trabalhar isso, você começa a experimentar uma coisa que muita gente busca, que é a plenitude, porque você começa a trabalhar alinhada diretamente com o seu propósito, com a sua missão de vida. Você começa a trabalhar naquilo que faz o seu coração sorrir. Logo, você já não tem mais tempo para estar pensando o que vai acontecer amanhã. O que vai acontecer amanhã, vai acontecer amanhã. O hoje você está fazendo para que o seu amanhã seja melhor. Você já não se preocupa mais com o que vai acontecer amanhã. Porque hoje você está fazendo algo que vai transformar o seu amanhã
e uma coisa melhor. Você consegue resolver questões do seu passado que te causam culpa, que te causam dor, que te deixam preso, presa no seu passado, que você não consegue fluir, caminhar para o seu futuro. E quando você está alinhado com o seu propósito, você tem, como eu disse, um ancoramento no presente. Você está tão focado em hoje que você não está preocupado com o que vai acontecer amanhã e nem vivendo uma culpa do seu passado. Então veja que importante, gente. Alguém ficou com alguma dúvida com relação à ansiedade, com relação a como você trabalhar a sua ansiedade? Alguém quer falar alguma coisa referente, né, a tudo que a gente conversou aqui? A gente conversou bastante sobre ansiedade, né? Acho que a gente trouxe, eu procurei trazer, né, bastante coisa importante para que vocês possam olhar de uma maneira holística para a ansiedade de vocês, ou se vocês forem terapeutas, dos seus clientes. É muito importante, gente, não banalizar. É normal? Não é normal. Não é normal ninguém viver com ansiedade.